Oi, tudo bem? Estou eu aqui lendo um artigo e já começa dizendo assim: o casamento não santifica a tudo. Os casais cristãos precisam entender que existem leis fisiológicas que são quebradas e, se quebradas, irão desencadear doenças fatais. As mulheres são as mais afetadas nesse tipo de relação sexual. Sendo assim, leia com atenção e mude os seus hábitos. Aí fui lendo e o caso é falarmos sobre o tal do sexo anal. Já falamos disso aqui, você vai dizer, já ouvi sobre isso. A cada vez que nós exibimos um programa, chegam mais e mais perguntas, uns concordando, outros discordando. E vamos sempre falar sobre aquelas questões que chamam a sua atenção, que que repercutem na vida de tanta gente. Então, nós vamos trazer esse assunto ainda mais uma vez aqui à tona, falar de doenças, vamos falar de princípio, vamos falar, não é, pastor Ivair? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Muito bom tê-lo aqui. Estava lendo justamente um artigo seu. Desenvolve para a gente essa temática a partir do seu ponto de vista. Eu observo aqui que nos seus artigos, por exemplo, você sempre procura incluir informações científicas, você traz a microbiologia à tona, o que ela revela, os estudos. Fala um pouquinho por quê, então. Em outro momento, nós falamos com ele também já sobre a prática do sexo oral. Sexo oral, que eu digo, é boca nas genitálias, e ele falou para a gente sobre a transferência de micro-organismos de uma área para outra, e deu muitos exemplos de como sempre nós vamos encontrar essa situação de modo real de que não é benéfico para a nossa saúde. E então agora nós vamos destacar sexo anal, porque sim, por que não? A questão de sexo anal, principalmente no Brasil, né? A gente tem assim lido e visto que é quase que uma preferência nacional. Por quê? Porque na questão do sexo anal tem uma questão, se eu posso usar o termo, né, lúdica, uma questão de aprendizado com o olhar, que é a questão das crianças desde cedo, principalmente no interior, veem os animais, né? Os cachorros, os bovinos, abordando a fêmea por trás. E aí o que acontece? A criança está naquele despertar sexual. Então, de uma forma lúdica, não sei se eu posso usar esse termo lúdico, mas de aprendizado com aquilo que ela está vivenciando, vendo, ela passa a ter informações sobre essa questão sexual. Então, a questão do sexo anal, ela vem, assim, eu imagino, sobre essas raízes, né? É uma questão quase que cultural do povo brasileiro, uma preferência nacional, como eu já li em alguns artigos, e que vem dessas raízes, né? Vem dessas raízes da criança vendo algumas coisas desde cedo. E a partir dali ela tem conceitos. Ela transfere para a sua vida sexual. Transfere para a sua vida sexual, ela vai absorvendo informações ali. Então, cabe aqui, né, principalmente em relação às crianças, a informação. Os pais não podem eximir as crianças de informação sobre sexo. E se os pais não estão preparados, se os pais não têm assim como chegar e conversar, eles devem encaminhar para profissionais habilitados, os professores nas escolas que sabem dar informações boas sobre sexo, pessoas dentro do ambiente da igreja, há igrejas que têm ministérios que podem fazer isso muito bem. Né? Crianças de 10, 12 anos na pré-adolescência já podem ler alguns livros. Na realidade, existem até livros para crianças de 8 anos já falando sobre fecundação de flores, insetos, e ensinando ali coisas básicas. A reprodução humana, aí até chegar na reprodução humana. Exato. Ou na vida sexual humana, né? Mas é preciso dar a seguinte informação, que aquela abordagem por trás dos animais se dá, mas jamais algum animal alcança o ânus, mas sim o que? Sempre a vagina da fêmea. Então os animais, naquela brutalidade que eles possuem, naquela irracionalidade, eles jamais, no ato sexual, embora a abordagem seja por trás, eles vão alcançar o ânus. Ou aquilo é sexo anal. Mas sim, é o sexo propriamente dito, por penetração, pênis-vagina.
Então essa informação é preciso ser dada para os adolescentes, para os jovens, para eles entenderem, porque muitos vêm de uma formação sexual, né, onde eles aprenderam a ver isso e acham que é natural. Né? E a partir daí entra a mídia, a partir daí entram os conceitos que alguns adolescentes adquirem na rua e não em casa, e a formação está feita, como que o sexo anal fosse algo natural, mas não é natural. Interessante. Viu que eu vou sempre fazer questão de trazer assim assuntos sobre os quais já falamos, mas com pessoas diferentes, com estudiosos diferentes, com pessoas que se especializam, que estudam na área, para trazer abordagens diferentes sobre o mesmo tema, e você vai perceber que sempre haverá uma concordância a partir desses vários pontos de vista com aquilo que nós acreditamos estar intrínseco na palavra de Deus, como os limites para a vida humana, para a sexualidade, para a alimentação, para a vida como um todo. Deus deixa na sua palavra orientações para nós. E mais uma vez alguém vai dizer para nós assim: ah, pastor, mas e se você está falou anteriormente em outros programas, e nós vamos trazer aqui à tona, e eu já adianto a pergunta, alguém vai dizer, tá, vai falar sobre questões de saúde também. Ah, mas a gente pode se preservar. Tá bom. Você está falando aqui, por exemplo, no seu artigo, a microbiologia revela que culturas de urina em secreções vaginais para diagnósticos, na maioria dos resultados, nas mulheres, é positiva para o crescimento de bactérias intestinais. Isso porque as mulheres têm infecções urinárias que podem se tornar corriqueiras caso não saibam fazer bem a sua higiene pessoal, e então até citamos isso no outro programa, né? Aí aqui nesse estudo das microbactérias ou das infecções, você vem trazendo esse assunto, se referindo ao intestino. O que tem a ver o intestino com o sexo anal? Então, o intestino é o compartimento biológico que mais abriga micro-organismos diferentes, bactérias, vírus e, em alguns casos, até mesmo parasitas. Então, o que ocorre? A diversidade é muito grande, a população, a microbiota é muito grande, e o sexo anal ele vai facilitar uma contaminação muito grande, justamente porque bactérias que estão ali no intestino, e o ambiente delas é ali, serão introduzidas, né, na relação sexual posteriormente pênis-vagina, e a partir daí contaminando tanto homem quanto mulher. No intestino nós temos uma bactéria que ela é chamada Escherichia coli. E a Escherichia coli ela tem uma particularidade, como outras ali do intestino, ela tem mobilidade. Nós vimos anteriormente, em vezes passadas aqui, que na vagina da mulher não existe nenhuma bactéria com mobilidade. As bactérias ali, elas não têm flagelo, elas não se movem. Mas a Escherichia coli, ela tem mobilidade. Aí o que acontece? Se o homem pratica o sexo anal, o que vai ocorrer? Essas bactérias elas podem subir uretra acima, causar infecção de bexiga, atingir a próstata, que a próstata é um epitélio ali glandular, é macio, né? Então é fácil de ser agredida. Na mulher, se o homem não tomar alguns cuidados, a mulher pode ser contaminada, porque o pênis vai arrastar fezes ali do intestino, né? A última parte do intestino, o intestino grosso. Então o que acontece? Arrastando fezes, a Escherichia coli e outras bactérias com mobilidade vêm junto, e elas podem subir, fazer o mesmo caminho que os espermatozoides, porque elas têm mobilidade. Elas vão subir nas partes altas e causar infecções sérias. Não somente lá, mas também na vagina propriamente dita, porque a Escherichia coli e as outras muitas bactérias do intestino são invasoras nos genitais femininos. Também invasoras ali na uretra, né? Mais especificamente na uretra do homem. Você está seguro de quando escreveu aqui dizendo assim, constantes infecções e agressões aos órgãos sexuais e seus anexos podem levar até mesmo ao câncer? Sim, com certeza. A mulher ela sofre muito com o episódio de câncer, né? Câncer vaginal, câncer de colo de útero, câncer de útero.
Por quê? Existem muitos fatores. Eu não estou dizendo que o sexo oral exclusivamente causa câncer na mulher. É um dos fatores que pode contribuir. Por quê? Justamente porque arrasta matéria fecal, né? E se o sexo anal é praticado imediato ou até mesmo posteriormente com o sexo propriamente dito pênis-vagina, ele vai contaminar a mulher, contamina o homem. Não adianta praticar o sexo anal e lavar o membro masculino. Por quê? Porque as bactérias são micro-organismos, elas estão nos poros da pele, elas se instalam nas dobras da pele. Então, água e sabão não resolve. E para se fazer uma cirurgia, água e sabão não resolve para se fazer ali a asepsia devida na área da intervenção cirúrgica. É necessário vários produtos ali, álcool iodado e outros produtos. Enfim, não se utiliza isso na rotina de higiene. Então, água e sabão não resolve. Vai ocorrer a infecção. Uau! No homem, o câncer de próstata pode estar relacionado às infecções causadas por essas bactérias, mas também por outros fatores, como você tinha dito antes, né? O sexo anal é muito popular, pois desde cedo os meninos veem os animais abordando sexualmente as fêmeas por trás. Nós estamos partindo dessa ideia básica, quando ele já começou explicando isso para a gente, e aí vamos num crescente, vamos chegando à nossa vida como saúde, nos aspectos da saúde, e nós vamos então caminhando para a ideia das restrições de Deus para nós. Então, assim, observe que a fala dele, quando eu o convidei para vir aqui, o pastor Ivaí, para vir conversar com a gente, você observe que ele usa termos, usa colocações específicas da ciência, porque ele, antes de ser pastor, ele atuava na área da saúde. Então, ele tem conhecimento do que ele está dizendo a partir da sua primeira formação. Hoje ele é pastor de igreja, ele é um líder religioso que acompanha de perto uma comunidade ali no interior do Rio de Janeiro, em Macaé, né, no Rio de Janeiro. Um abraço para o pessoal de Macaé que acompanha a nossa programação. Muito obrigada pelo carinho. Então, nós levamos muito a sério toda essa palavra. Não é um homem que vem aqui porque leu alguns livros e achou que sabe e vem compartilhar com a gente. São palavras que têm um entendimento, tem um começo, tem meio e tem fim. É por aí, né? É por aí. Em um dos programas passados nós citamos uma pesquisa da Universidade Johns Hopkins falando sobre o sexo oral, né, e o link com o câncer. Então há informações científicas sobre isso, só que não são desenvolvidas. Ok, mas nós vamos então fazer aqui uma pausa, vamos para o nosso intervalo e a gente volta rapidinho. Até já.